O aroma de verniz e madeira recém-lixada pairava no ar da pequena oficina, um contraste tão gritante com o perfume caro que eu usava naquela tarde. Eu, Mônica Freeman, advogada de um dos maiores escritórios da cidade, estava ali, em meio a ferramentas antigas e o som melódico de um violino sendo afinado. Buscava um presente especial, algo que fugisse dos clichês corporativos, para um cliente melômano exigente. Foi assim que Benjamin Rossi, luthier de mãos calejadas e olhar intenso, cruzou o meu caminho. Lembro-me da luz fraca que entrava pela janela poeirenta, iluminando os fios de cabelo castanho que caiam sobre a testa de Benjamin enquanto ele trabalhava. Havia uma concentração quase sagrada em seus gestos, como se cada instrumento fosse uma extensão de sua alma. Ele ergueu os olhos quando me aproximei, um sorriso tímido curvando seus lábios finos. Boa tarde. Em que posso ajudar? Sua voz era rouca, marcada por horas de trabalho e talvez por uma timidez inerente. Boa tarde, respondi, sentindo-me um tanto deslocada em meus sapatos de salto alto sobre o chão de madeira rústica. Estou procurando um presente, algo relacionado à música. Ele me guiou pela oficina, um santuário de instrumentos de corda em diferentes estágios de construção e restauração. Cada peça parecia ter uma história para contar, e Benjamin as apresentava com um carinho quase paternal. Havia algo genuíno ali, uma paixão palpável que me atraiu de imediato. Era tão diferente do mundo de planilhas e reuniões em que eu vivia. Acabei escolhendo um pequeno ukulele de madeira clara, com um som surpreendentemente doce. Enquanto Benjamin o embrulhava com cuidado, conversamos sobre música, sobre a beleza da imperfeição dos instrumentos artesanais, sobre a alma que cada um deles carregava. Senti uma conexão inesperada, uma faísca em meio à rotina fria e calculada da minha vida. Nos encontros seguintes, que se tornaram mais frequentes sob o pretexto de buscar outros presentes ou simplesmente conversar sobre música, essa faísca se transformou em algo mais intenso. Descobri um homem sensível, inteligente e com um humor peculiar que me fazia rir de coisas que eu nunca imaginei achar engraçadas. Ele me mostrava um mundo além dos jantares de negócios e dos eventos sociais obrigatórios, um mundo de arte, de paixão e de simplicidade. Nossos encontros eram furtivos, carregados de uma doce ansiedade. Um café rápido em uma esquina discreta, um passeio noturno por ruas pouco iluminadas, a troca de mensagens silenciosas durante o dia. Cada momento roubado era precioso, mas também carregado do peso do segredo. Eu sabia que minha família jamais entenderia. Para eles, um homem como Benjamin, sem o status adequado, sem o sobrenome influente, seria uma aberração, uma mancha no meu futuro cuidadosamente planejado. Ainda consigo sentir o frio na barriga da primeira vez que o levei ao meu apartamento, sabendo que cada passo era um risco imenso. O contraste entre a decoração moderna e impessoal do meu lar e a sua presença calorosa e despretensiosa era quase palpável. Conversamos por horas, bebendo vinho barato e ouvindo discos antigos. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, senti que podia ser eu mesma, sem as máscaras e as expectativas que sempre me acompanhavam. O toque de suas mãos era diferente de tudo que eu já havia experimentado. Havia uma honestidade ali, uma gentileza que me desarma. Seus beijos eram calmos, mas carregados de uma intensidade que me fazia esquecer por completo do mundo exterior e de todas as barreiras que nos separavam. Naqueles momentos, éramos apenas Mônica e Benjamin, duas almas encontrando um refúgio uma na outra. Mas a sombra da minha realidade familiar pairava constantemente sobre nós, como uma nuvem escura em um céu azul. Eu sabia que o nosso segredo não poderia durar para sempre. E o medo da reação dos meus pais, da decepção em seus olhos e das palavras cortantes que certamente viriam, era um fantasma constante em meus pensamentos. Como contar a eles sobre Benjamin? Como explicar que encontrei mais felicidade em seus braços do que em todos os eventos sociais e conquistas profissionais que eles tanto valorizavam? A resposta parecia distante, quase impossível de alcançar. E a cada dia que passava, o peso dessa escolha silenciosa se tornava mais difícil de carregar. Os jantares em família eram sempre um evento formal, regado a vinho caro e conversas sobre negócios e política. Meu pai, um homem de poucas palavras e opiniões firmes, sempre fazia questão de reforçar a importância das boas conexões e de um futuro promissor para mim.
Minha mãe, com sua elegância impecável e um olhar que parecia perscrutar cada um dos meus movimentos, completava o quadro de expectativas inabaláveis. Naqueles momentos, sentada à mesa de jantar ricamente decorada, sentia um nó na garganta. Cada elogio à minha carreira, cada menção a um possível bom partido do nosso círculo social, era como uma facada silenciosa em meu segredo. Eu sorria, assentia e tentava parecer a filha obediente e bem-sucedida que eles esperavam. Mas por dentro, o nome de Benjamin ecoava como uma melodia proibida. Lembro-me de um jantar em especial, quando o Sr. Dawson, um velho amigo da família e um dos sócios majoritários do escritório, me perguntou sobre meus relacionamentos. Sua pergunta, feita com um sorriso insinuante e um olhar de aprovação para meus pais, me deixou gelada. E então, Mônica? Algum jovem promissor chamou sua atenção? Ele perguntou, enquanto levava uma garfada de risoto aos lábios. Senti o olhar inquisitivo dos meus pais sobre mim. Engoli em seco e forcei um sorriso. Estou focada na minha carreira, Sr. Dawson. O trabalho tem me absorvido bastante. Minha mãe lançou um olhar significativo para meu pai, um brilho de aprovação em seus olhos. É isso mesmo, ela é muito dedicada. Mas também sabemos que uma mulher inteligente como Mônica precisa de um bom companheiro ao seu lado. A conversa seguiu por esse caminho tortuoso, com menções a filhos de amigos da família, jovens empresários bem-sucedidos e herdeiros de grandes fortunas. A cada sugestão, meu coração se apertava mais. Como eles reagiriam se soubessem que meu coração já tinha um dono, um homem que construía sua vida com as próprias mãos e que valorizava a beleza da simplicidade acima de qualquer status social? Em contraste com a rigidez desses jantares, os momentos com Benjamin eram um sopro de ar fresco. Nossas conversas fluíam naturalmente, sem a necessidade de medir cada palavra ou de manter uma postura impecável. Ele se interessava genuinamente por meus pensamentos e sentimentos, pela Mônica por trás da advogada bem-sucedida. Lembro-me de uma tarde chuvosa em sua oficina. O som da chuva batendo no telhado de zinco criava uma atmosfera acolhedora e íntima. Benjamin estava trabalhando na restauração de um violoncelo antigo, e eu observava fascinada pela delicadeza de seus movimentos. Você tem mãos de artista, comentei, admirada pela precisão com que ele manuseava as ferramentas. Ele sorriu, suas bochechas levemente coradas. E você tem uma mente afiada, Mônica. Admiro sua inteligência. Naquele momento, senti uma conexão profunda, uma aceitação mútua que transcendia nossas diferenças de origem e estilo de vida. Ele me via por quem eu era, e eu o via da mesma forma. Era essa autenticidade que me prendia a ele, essa sensação de ser verdadeiramente compreendida. Mas a realidade sempre voltava a me assombrar. Eu sabia que não podia manter esse segredo para sempre. A pressão da minha família aumentava gradualmente, com perguntas mais diretas e sugestões mais insistentes sobre meu futuro amoroso. Meus amigos do trabalho e do meu círculo social também começavam a notar meu comportamento mais reservado e minhas desculpas frequentes para evitar eventos sociais. A ideia de apresentar Benjamin aos meus pais me causava arrepios. Imaginava a cena, o olhar de desaprovação da minha mãe, as perguntas incisivas do meu pai, talvez até mesmo comentários depreciativos sobre sua profissão e sua origem. O medo da rejeição era paralisante. Ao mesmo tempo, a culpa por esconder Benjamin também me corroía por dentro. Ele merecia ser reconhecido, merecia fazer parte da minha vida sem ter que se esconder. Nosso relacionamento, construído sobre a sinceridade e a paixão, estava sendo sufocado pelo peso do meu segredo. Em uma de nossas conversas mais sérias, Benjamin percebeu minha angústia. Estávamos sentados em um banco de madeira na praça, observando o movimento das pessoas ao nosso redor. O sol da tarde lançava sombras longas e douradas sobre nós. Você parece distante ultimamente, Mônica. Está tudo bem? Ele perguntou, sua voz carregada de preocupação. Hesitei por um momento, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. É a minha família, Benjamin. Eles têm muitas expectativas. Ele segurou minha mão, seus dedos ásperos contrastando com a delicadeza da minha pele. Você não precisa viver de acordo com as expectativas de ninguém, Mônica.
Sua felicidade é o que importa. Suas palavras eram reconfortantes, mas a realidade da minha situação familiar parecia intransponível. Eu amava Benjamin profundamente, mas o medo de perder a minha família, de decepcioná-los, era quase tão forte quanto esse amor. Eu estava presa em uma encruzilhada, e a escolha silenciosa que eu havia feito de amar Benjamin em segredo estava começando a cobrar um preço alto demais. A pressão para revelar a verdade se tornava cada vez mais insuportável. A decisão de contar aos meus pais sobre Benjamin pairava sobre mim como uma ameaça iminente. Cada telefonema, cada convite para um evento social, cada conversa sobre meu futuro era um lembrete constante do abismo que se abria entre a vida que eles esperavam para mim e a realidade do meu coração. Em uma noite fria de outono, depois de um jantar especialmente tenso com meus pais, onde o tema encontrar um bom partido foi insistentemente debatido, cheguei exausta ao apartamento. Benjamin me esperava, a luz quente do abajur criando um contraste acolhedor com a frieza que eu trazia da rua. Como foi? Ele perguntou, seus olhos escuros buscando os meus. Sentei-me no sofá, sentindo o peso do dia desabar sobre mim. O mesmo de sempre. Eles parecem viver em outro século, em outro mundo. Benjamin se aproximou e segurou minhas mãos. Você não precisa se encaixar no mundo deles, Mônica. Você tem o seu próprio mundo, o nosso mundo. Suas palavras eram um bálsamo, mas a insegurança ainda me corroía. E se o nosso mundo não for suficiente para eles? E se eles me obrigarem a escolher? Um silêncio pesado se instalou entre nós. Eu sabia que essa conversa era inevitável, que precisávamos enfrentar a realidade da nossa situação. Você quer que eu vá embora? Benjamin perguntou, sua voz baixa e carregada de uma tristeza que me cortou o coração. Não, respondi imediatamente, apertando suas mãos com força. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Naquela noite, tomamos uma decisão silenciosa, uma promessa mútua de enfrentar o que viesse, juntos. Sabíamos que o caminho seria difícil, mas o amor que nos unia parecia forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. O primeiro passo foi encontrar o momento certo para conversar com meus pais. Adiei a conversa por semanas, inventando desculpas e evitando encontros a sós com eles. Mas a pressão interna se tornou insuportável. Eu precisava ser honesta, precisava dar a Benjamin o reconhecimento que ele merecia. Escolhi um domingo à tarde, um dia em que meus pais geralmente estavam mais relaxados. Convidei-os para um chá em meu apartamento, tentando manter um tom casual para não levantar suspeitas. Quando eles chegaram, a formalidade habitual de seus gestos e de suas palavras criou uma atmosfera tensa no meu lar. Sentei-me entre eles no sofá, sentindo meu coração acelerar. Mãe, pai, preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante, comecei, minha voz tremendo levemente. O olhar deles se tornou imediatamente sério, carregado de uma expectativa cautelosa. Sobre o que, querida? Minha mãe perguntou, sua voz suave, mas com um tom de alerta. Respirei fundo e reuni toda a coragem que consegui encontrar. Eu estou namorando. Há algum tempo, na verdade. Um silêncio se instalou na sala. O olhar de meu pai se tornou inescrutável, enquanto minha mãe franzia a testa, demonstrando uma curiosidade preocupada. E quem é ele, Mônica? Meu pai perguntou, sua voz firme e direta. Hesitei por um instante, sentindo o peso das minhas próximas palavras. O nome dele é Benjamin Rossi. Ele é luthier. A reação foi imediata e exatamente como eu temia. O semblante de minha mãe se fechou, e meu pai soltou um riso seco, carregado de incredulidade. Luthier? O que é isso, Mônica? Algum tipo de artesão? Havia um tom de desprezo em sua voz que me atingiu como um tapa. Ele constrói e restaura instrumentos musicais, pai. É um trabalho honesto e ele é muito talentoso. Tentei manter a calma, mas a indignação começava a borbulhar dentro de mim. Honesto? Mônica, você é uma advogada de sucesso, com um futuro brilhante. Você deveria estar se relacionando com alguém do seu nível, alguém que possa te oferecer segurança e status. A voz de meu pai se elevava, carregada de frustração e desaprovação.
Minha mãe, com uma expressão de profundo desapontamento, interveio. Querida, nós só queremos o seu bem. Você trabalhou duro para chegar onde está. Não conseguimos entender essa sua escolha. Essa é a minha escolha, mãe, respondi, minha voz agora mais firme. Eu o amo. Ele me faz feliz de uma forma que ninguém mais fez. A discussão que se seguiu foi dolorosa e exaustiva. Eles questionaram a profissão de Benjamin, sua origem familiar, seus planos para o futuro. Cada pergunta era carregada de um julgamento silencioso, de uma incompreensão profunda do que eu realmente valorizava. Me senti dividida entre a necessidade de defender o homem que amava e o desejo de não magoar meus pais. Mas no fundo, sabia que não podia ceder. A felicidade que eu havia encontrado com Benjamin era real e preciosa demais para ser sacrificada em nome das expectativas sociais dos meus pais. Naquela tarde, a escolha silenciosa que eu havia feito de amar Benjamin em segredo finalmente encontrou voz. E embora as palavras dos meus pais tivessem doído, senti também um certo alívio por ter, finalmente, trazido a verdade à tona. O caminho à frente seria incerto, mas eu sabia que não estava mais sozinha. Benjamin estava ao meu lado, e juntos, enfrentaríamos as consequências da minha escolha. As semanas que se seguiram à minha conversa com meus pais foram carregadas de uma tensão palpável. Os telefonemas se tornaram menos frequentes e mais formais, e os convites para os jantares em família cessaram completamente. Era como se eu tivesse me tornado uma estranha para eles, alguém que havia trilhado um caminho inaceitável e que, portanto, deveria ser mantida à distância. A frieza deles era dolorosa, mas não tão surpreendente. Eu sempre soube que suas expectativas eram rígidas, que o mundo deles era governado por regras sociais e hierarquias que Benjamin simplesmente não se encaixava. No entanto, a intensidade da rejeição ainda me atingiu com força, deixando um vazio no lugar do afeto familiar que eu sempre recebi. Benjamin foi meu porto seguro durante esse período turbulento. Ele me ouvia com paciência, sem tentar minimizar a dor da rejeição, mas também me lembrando constantemente do valor do nosso amor e da importância de seguirmos nosso próprio caminho. Eles estão com medo, Mônica, ele disse uma noite, enquanto jantávamos em seu pequeno apartamento sobre a oficina. A luz de velas criava uma atmosfera íntima e acolhedora. Medo de que você não seja feliz da maneira deles, medo do que os outros vão pensar. Suas palavras trouxeram um certo conforto. Talvez a reação dos meus pais não fosse puramente maldade, mas sim uma manifestação de suas próprias inseguranças e de sua visão limitada do que era uma vida bem-sucedida. Apesar da distância imposta pela minha família, meu relacionamento com Benjamin florescia. Sem a necessidade de segredos, podíamos viver nosso amor de forma mais aberta e intensa. Passávamos mais tempo juntos, explorando nossos mundos, descobrindo novas afinidades e fortalecendo os laços que nos uniam. Visitar a oficina de Benjamin se tornou um dos meus refúgios favoritos. O cheiro da madeira, o som dos instrumentos sendo afinados, a paixão que emanava de cada peça criada por suas mãos, tudo ali me lembrava da beleza da autenticidade e da importância de seguir a própria vocação. Às vezes, eu observava trabalhar por horas, fascinada pela sua concentração e pela forma como suas mãos transformavam pedaços brutos de madeira em obras de arte. Ele também começou a se sentir mais à vontade em meu apartamento, deixando pequenos objetos seus, um livro de poesia, uma ferramenta de sua oficina, como marcas de sua presença. Era como se, silenciosamente, ele estivesse construindo um lar conosco ali, um espaço onde nossos dois mundos se encontravam. Conheci alguns de seus amigos, pessoas simples e genuínas que compartilhavam sua paixão pela música e pela arte. Em suas rodas de conversa, senti uma liberdade que raramente experimentava em meu próprio círculo social, onde as aparências e o status muitas vezes falavam mais alto do que a essência das pessoas. No entanto, a ausência da minha família ainda era uma ferida aberta. Sentia falta das conversas com minha mãe, mesmo que às vezes fossem tensas. Sentia falta do silêncio protetor do meu pai, mesmo que suas aprovações fossem raras. Havia um vazio nas datas comemorativas, nos almoços de domingo, nos pequenos rituais familiares que antes faziam parte da minha vida. Alguns amigos do meu círculo social tentaram se aproximar,
curiosos sobre o escândalo do meu novo relacionamento. Seus olhares inquisitivos e suas perguntas discretas me lembravam constantemente do julgamento silencioso que eu enfrentava. Preferia me afastar desses encontros, buscando a companhia de Benjamin e de seus amigos, onde me sentia aceita por quem eu era, e não pelo meu sobrenome ou pela minha profissão. A pressão para ceder e me reconciliar com meus pais começou a aumentar sutilmente. Alguns parentes mais distantes faziam comentários bem-intencionados, sugerindo que eu deveria pensar no futuro e não magoar meus pais. Era como se meu amor por Benjamin fosse uma teimosia juvenil, algo passageiro que deveria ser superado em nome da sensatez. Mas a cada dia que passava ao lado de Benjamin, meu amor por ele se fortalecia. Eu via a beleza em sua paixão, a honestidade em seu trabalho, a gentileza em seu coração. Ele me oferecia um amor genuíno, desinteressado e profundo, algo que eu nunca havia encontrado em meu próprio mundo de aparências. A escolha silenciosa que eu havia feito de amar Benjamin estava se tornando cada vez mais barulhenta dentro de mim. Era uma afirmação constante da minha autonomia, da minha capacidade de definir minha própria felicidade, independentemente das expectativas dos outros. E embora a dor da rejeição familiar ainda doesse, a certeza de que eu estava vivendo uma vida autêntica e verdadeira me dava forças para seguir em frente. Nos braços de Benjamin, eu encontrava não apenas amor, mas também a liberdade de ser quem eu realmente era. Os meses se transformaram em quase um ano desde que a verdade sobre Benjamin veio à tona para meus pais. A distância entre nós permanecia quase inalterada, um silêncio carregado de desaprovação que pairava sobre qualquer tentativa de contato. Eu havia aprendido a viver com essa ausência, a encontrar conforto e apoio no amor de Benjamin e na companhia de seus amigos. Nosso relacionamento se aprofundava a cada dia. Compartilhávamos sonhos, medos e planos para o futuro. Falávamos sobre a possibilidade de morarmos juntos, de construirmos um lar onde a arte e a paixão de Benjamin se alinhariam com a minha praticidade e organização. Era um futuro simples, talvez sem o brilho e o status que meus pais tanto valorizavam, mas carregado de um amor genuíno e de uma felicidade que eu nunca havia experimentado antes. Benjamin continuava a prosperar em sua oficina. Seu talento como luthier era cada vez mais reconhecido, e suas criações começavam a atrair a atenção de músicos renomados. Eu me sentia incrivelmente orgulhosa de suas conquistas, da forma como ele dedicava sua vida à sua paixão, sem se importar com o reconhecimento social ou o acúmulo de bens materiais. Eu também seguia minha carreira no escritório de advocacia, mas minha perspectiva havia mudado. As ambições que antes me moviam pareciam menos importantes agora. O sucesso profissional ainda era relevante, mas não era mais o centro da minha vida. O equilíbrio entre o trabalho e a minha vida pessoal, a felicidade que eu encontrava ao lado de Benjamin, haviam se tornado minhas prioridades. Em um final de semana ensolarado, Benjamin me levou para conhecer seus pais. Eles moravam em uma cidade pequena no interior, em uma casa simples cercada por um jardim florido. Fui recebida com um calor e uma aceitação que contrastavam fortemente com a frieza da minha própria família. Seus pais eram pessoas humildes e acolhedoras, que valorizavam a honestidade, o trabalho duro e o amor acima de qualquer status social. Naquele dia, senti como se tivesse encontrado uma nova família, um lugar onde eu era aceita por quem eu era, sem julgamentos ou expectativas. Aquele encontro me deu ainda mais certeza da minha escolha. Eu havia encontrado um amor verdadeiro, construído sobre bases sólidas de respeito, admiração e carinho. A ausência da minha família doía, mas não era capaz de ofuscar a felicidade que eu vivenciava ao lado de Benjamin. No entanto, o destino às vezes nos reserva surpresas. Certo dia, recebi um telefonema de uma tia, irmã da minha mãe. Sua voz estava embargada pela emoção. Minha mãe havia sofrido um acidente, algo sério. O mundo pareceu parar por um instante. A frieza e a distância dos últimos meses se dissiparam, dando lugar a uma onda de preocupação e angústia. Independentemente das nossas diferenças, ela era minha mãe, a mulher que me deu a vida. Corri para o hospital, com Benjamin ao meu lado, oferecendo apoio silencioso. A cena que encontrei lá era desoladora. Meu pai estava pálido e abatido, e o ar na sala de espera era carregado de apreensão.
esperei por horas, revivendo em minha mente os momentos da minha infância, as lembranças dos tempos em que éramos uma família unida. A raiva e a frustração dos últimos meses pareciam insignificantes diante da fragilidade da vida. Quando finalmente pude ver minha mãe, ela estava pálida e debilitada, mas seus olhos se iluminaram ao me ver. Naquele momento, todas as barreiras que nos separavam pareciam ter desaparecido. Havia apenas o amor incondicional de uma mãe e de uma filha. Nos dias que se seguiram, passei a maior parte do meu tempo no hospital, cuidando dela, conversando com meu pai, tentando reconstruir a ponte que havia sido rompida. Benjamin esteve sempre ao meu lado, oferecendo apoio prático e emocional. Sua presença gentil e discreta pareceu até mesmo suavizar um pouco a rigidez do meu pai. Durante esse período delicado, percebi a fragilidade dos laços familiares e a importância de deixar de lado o orgulho e as expectativas em nome do amor e do apoio mútuo. O acidente que minha mãe sofreu havia criado uma oportunidade inesperada para a reconciliação, para a reconstrução de um relacionamento que eu temia ter perdido para sempre. Ainda não sabíamos qual seria o futuro, mas naquele momento, no silêncio do quarto de hospital, enquanto segurava a mão da minha mãe, senti uma esperança tênue de que talvez, apenas talvez, a minha escolha silenciosa de amar Benjamin pudesse, um dia, ser compreendida e até mesmo aceita por aqueles que eu tanto amava. A jornada seria longa, mas o primeiro passo para a reaproximação havia sido dado. Os dias no hospital se arrastaram, marcados pela fragilidade da vida e pela lentidão da recuperação da minha mãe. No entanto, naquele ambiente de apreensão e cuidado, algo inesperado começou a florescer, uma reaproximação silenciosa entre mim e meus pais. Meu pai, antes tão reservado e crítico em relação a Benjamin, começou a aceitar sua presença ao meu lado. Talvez a vulnerabilidade do momento, a necessidade de apoio mútuo, tenha quebrado um pouco de sua rigidez. Ele permitia que Benjamin me acompanhasse nas visitas, e até mesmo trocava algumas palavras com ele sobre assuntos triviais, como o trânsito ou as notícias do dia. Era um começo tímido, mas significativo. Minha mãe, em seus momentos de lucidez, demonstrava uma aceitação ainda mais surpreendente. Ela olhava para Benjamin com um olhar mais suave, e em uma ocasião, enquanto ele me ajudava a ajeitar seus travesseiros, ela sussurrou um obrigada quase inaudível. Era um gesto pequeno, mas carregado de um significado imenso. Percebi que o amor e a preocupação genuína de Benjamin por mim eram inegáveis, e talvez meus pais, em meio à sua própria fragilidade e medo, finalmente estivessem começando a enxergar isso. O status social, a profissão, o sobrenome, tudo aquilo que antes parecia tão importante, perdia o sentido diante da lealdade e do carinho que ele me oferecia. À medida que a saúde da minha mãe melhorava gradualmente, a tensão em casa também diminuía. Os jantares em família recomeçaram, ainda que com um clima mais leve e cauteloso. Benjamin ainda não era formalmente convidado, mas minha mãe, em um telefonema, mencionou casualmente que se ele quisesse aparecer para um café depois do trabalho, seria bem-vindo. Era um convite tímido, mas um passo enorme em direção à aceitação. A primeira vez que Benjamin se juntou a nós para um café foi estranha e um pouco tensa. O silêncio pairava na sala, quebrado apenas pelo tilintar das xícaras. Mas aos poucos, a conversa fluiu, impulsionada pelas perguntas curiosas da minha mãe sobre o trabalho de Benjamin e pelas respostas gentis e apaixonadas dele sobre a sua arte. Meu pai permaneceu mais reservado, mas não fez nenhum comentário depreciativo. Naquela noite, senti uma ponta de esperança que não sentia há muito tempo. Talvez o amor pudesse, de fato, superar as barreiras do preconceito e das expectativas sociais. Talvez a minha escolha silenciosa, feita há tanto tempo, estivesse finalmente começando a ser ouvida e compreendida. Os meses seguintes trouxeram uma lenta, mas constante, melhora no relacionamento com meus pais. Eles começaram a fazer perguntas sobre Benjamin, a demonstrar um interesse genuíno por sua vida e por seu trabalho. Houve até um almoço de domingo em que meu pai, para minha surpresa, elogiou a beleza de um violino que Benjamin havia restaurado. Ainda havia resquícios de suas antigas expectativas, e eu sabia que a aceitação completa talvez nunca acontecesse. Mas o gelo havia começado a derreter, substituído por uma compreensão gradual e um respeito mútuo.
Eles viam a minha felicidade ao lado de Benjamin, e talvez isso, no final das contas, fosse o que realmente importava. Um dia, enquanto caminhávamos de mãos dadas, Benjamin parou e se virou para mim, seus olhos brilhando com um amor profundo. Quer casar comigo, Mônica? As lágrimas vieram aos meus olhos enquanto eu acenava com a cabeça, um sim emocionado escapando dos meus lábios. Naquele momento, percebi que a minha escolha havia me levado a um amor verdadeiro e a uma felicidade autêntica. E embora a jornada para a aceitação familiar ainda tivesse seus desafios, eu sabia que não estava mais sozinha. Tinha Benjamin ao meu lado, e tínhamos construído um amor forte o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. E talvez, com o tempo e a paciência, o amor que nos unia pudesse também unir os mundos que antes pareciam tão distantes. A minha história com Benjamin era a prova de que o coração, quando guiado pela autenticidade e pela paixão, pode encontrar caminhos inesperados e construir pontes onde antes só havia abismos. E essa era a história que eu queria viver, a história do meu amor silencioso que finalmente encontrou sua melodia. Obrigada por ouvir a história de Mônica. Compartilhe aqui nos comentários sua opinião, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.